Olha, este texto de João, capítulo 15, o verso 7, diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Na interpretação da Escritura Sagrada, todo texto tem que ser analisado à luz do seu contexto imediato e à luz de tudo aquilo que a Escritura Sagrada diz sobre o tema. Quando nós olhamos o contexto desse texto, contexto direto, João capítulo 13, verso 37, por exemplo, tem uma conversa de Pedro com Jesus, onde Pedro faz uma afirmação que ele mesmo não poderia sustentar. Ele diz para Jesus: olha, por ti eu darei a minha própria vida. E Jesus responde para ele: em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. O contexto, então, desse texto de João 15, 7, já é um anúncio de que nem sempre o nosso coração pode estar no centro da vontade de Deus, do projeto de Deus para nós e na percepção clara de quem somos diante de Deus e daquilo que acontecerá na nossa vida adiante. Em João 14, 13, ou seja, ainda dentro do contexto de João 15, 7, o texto diz que o pedido tem um objetivo claro. Olha o que diz João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que, perceba a finalidade, o Pai seja glorificado no Filho. Então, Cristo, já no capítulo 14, está afirmando que as orações seriam respondidas se elas glorificassem a Deus. Então você, diz Jesus, pode pedir em meu nome, eu farei. Se o que você estiver pedindo em meu nome glorificar a Deus. O capítulo 14, também, no verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, como saber se o que eu estou pedindo, de fato, é para a glória de Deus? Porque está revelado na Escritura Sagrada, nos mandamentos que Deus deixou claro para nós. O capítulo 14, ainda no verso 26, lembro novamente o contexto do capítulo 15, verso 7, diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Portanto, não é apenas o conhecimento e a guarda dos mandamentos do Senhor, daquilo que a Escritura Sagrada determina para nós, mas é fazê-lo debaixo da orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos conduzir nessa direção. Daí, nós, com esse contexto muito claro, voltamos ao texto. Pedireis o que quiserdes e vos será feito, se vocês permanecerem em mim, nos meus mandamentos, iluminados pelo Espírito Santo, para compreender a boa vontade do Pai. E o texto continua, porque o versículo 8, logo depois desse versículo 7, diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Perceba, vocês vão pedir o que quiser, e isso vos será feito para a glória do Pai. Então, o texto é um texto que orienta para que não caiamos no equívoco de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Em Tiago 4, 3 diz assim: pedis e não recebeis. A pergunta é por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, por que muitas das nossas orações não são respondidas afirmativamente por Deus, quando no texto de João 15, 7, ele diz que se nós pedirmos o que quisermos, isso será feito? Porque estamos pedindo segundo a nossa vontade pecadora e não para a glória de Deus. Portanto, 1 João 5,14, para encerrar, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que Deus nos ajude
para que as nossas orações sejam sempre no centro da sua vontade e para a glória dele. Deus te abençoe.